O terror, o vilão, o veneno, o açúcar. Levanta a mão quem já tentou eliminar completamente o açúcar da sua alimentação. E agora, levanta a mão quem consegue viver a sua vida 100% sem açúcar. Eu própria baixo a minha mão porque não quero viver uma vida 100% sem açúcar. Ou teria de abdicar de alimentos como a fruta, como o mel, como os iogurtes, ou um craffin ou um gelado ocasional. E para a grande maioria das pessoas esta eliminação não é sustentável, nem precisa de ser. Imaginem que os açúcares são como pequenas miçangas e que os alimentos fontes de hidratos de carbono são tecidos mais ou menos trabalhados com mais ou menos miçangas. Quando ingerem um alimento natural, como uma fruta ou uma batata doce, que são alimentos ricos em hidratos de carbono, estão a ingerir um tecido muito complexo, muito trabalhado, com muitas miçanguinhas de açúcar cozidas entre si, que têm de ser separadas pelo nosso estômago na digestão. Este tecido de miçangas é digerido e destruído até ficarmos apenas com as miçangas, os açúcares simples, que depois vamos absorver. E quanto mais complexo for este tecido, mais trabalho o nosso sistema digestivo tem e mais tempo demoramos a absorvê-las. Agora, quando destruímos este tecido fora do nosso corpo, ao triturá-lo, por exemplo, o tecido torna-se de muito mais fácil digestão, o corpo tem menos trabalho a digeri-lo e por isso sentimos-nos com mais fome mais rapidamente e as miçangas são absorvidas num instante, aumentando o número de miçangas na nossa corrente sanguínea de uma vez. Alimentos como os cereais integrais, a batata ou a batata doce ou os vegetais têm uma malha muito complexa de açúcar e fibra que faz com que esta absorção seja lenta e nos sacie. Já alimentos processados como os bolos, como os biscoitos, como os gelados, os doces ou os açúcares ou xaropes como o açúcar branco, o açúcar amarelo, o mel, o xarope de agave, têm miçangas muito soltas que são facilmente digeridas e absorvidas. E sim, lamento, mas mesmo o açúcar amarelo, o mel, o açúcar de coco, o xarope de agave são açúcar e têm praticamente o mesmo impacto no nosso corpo que o açúcar branco. Mas o nosso corpo é incrível e se formos saudáveis, se dormirmos bem, se treinarmos e se esta ingestão acontecer uma ou outra vez, vamos conseguir lidar muito bem com um bocadinho de açúcar a mais. Mas se esta ingestão acontecer constantemente, o nosso corpo, principalmente o nosso pâncreas, fica sobrecarregado e deixamos de conseguir lidar tão bem com este açúcar, podendo desenvolver diabetes ou resistência à insulina. Para além disso, uma ingestão frequente ou em grandes quantidades de açúcar simples está associada ao excesso de peso e obesidade, a doenças cardiovasculares, ao desenvolvimento de cáries, ao envelhecimento celular, ao envelhecimento da pele, ao stress oxidativo e à inflamação e também pode contribuir para o desenvolvimento de cancros, declínio cognitivo e doença renal ou do fígado. Provavelmente estão a perguntar-se como é que podem diminuir então este impacto negativo. Ao consumir até 25 gramas de açúcares livres por dia, e isto inclui bebidas, molhos e iogurtes, xaropes, mel, bolos, pães, bolachas, etc. E infelizmente não é difícil ultrapassar estes 25 gramas ao beber apenas uma lata de refrigerante ou um muffin de chocolate. Por isso, adotar uma alimentação saudável e aprender mais sobre os alimentos que consumimos todos os dias é fundamental. Até porque se estima que os portugueses consomem, em média, bem mais do que os 25 gramas de açúcares livres recomendados. Agora, é necessário eliminá-lo completamente? Embora seja tentador demonizar o açúcar e muitas vezes se veja nas redes sociais publicações ou vídeos a dizer que o açúcar é um veneno ou a dizer que temos que eliminar qualquer tipo de alimento que seja fornecedor de açúcar da nossa alimentação, muitas vezes é recomendada a retirada de alimentos que são perfeitamente saudáveis, que apesar de terem alguns açúcares, têm uma malha tão complexa e têm também tantos outros nutrientes importantes para nós, como fibra, como vitaminas, como minerais, como fitoquímicos, que não é de todo interessante retirá-los da nossa dieta só pelo facto de conterem alguns açúcares que não têm um impacto negativo no nosso corpo quando consumidos na quantidade certa. E não esquecer também que a principal fonte de energia das nossas células é a glucose, que é um açúcar. E muitas vezes outros nutrientes são transformados na glucose quando não existe glucose suficiente em circulação. Portanto, o nosso corpo consegue perfeitamente lidar com alguma quantidade de açúcar, até porque é a fonte preferencial de energia dele. Agora, o que podemos e devemos fazer é reduzir ao máximo o consumo de açúcares adicionados aos alimentos, ou seja, de alimentos que são adoçados, ou reduzir a ingestão de alimentos que são muito processados e que facilitam demasiado a digestão e a absorção destes açúcares, causando picos de açúcar no sangue que acabam por trazer malefício. Agora, jurar a pé juntos que nunca mais se vai
vai comer uma fatia de bolo ou uma porção de gelado, pode não ser a abordagem mais correta. Pode não ser sustentável, agradável ou positivo para a nossa saúde mental, que também é saúde. E, muito frequentemente, esta proibição tem o efeito contrário. Eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre este tema, que vou deixar aqui no ecrã. Muito obrigada por assistirem, vemo-nos no próximo vídeo, no meu consultório ou no meu Instagram, e beijinho. Tchau!